Seja bem-vindo ao programa Palavra em Debate. Nós vamos falar sobre área ministerial. Para você que é pastor, líder, quer saber um pouco mais sobre isso, a gente vai estar falando sobre esse tema para vocês. Enquanto vocês aguardam, nós vamos para uns intervalos comerciais e já voltamos daqui a pouquinho para você. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita. Você que continua nos assistindo, eu quero fazer um convite especial para você. A Bíblia diz que quem semeia recebe de Deus uma colheita farta. Você pode semear nesse programa. O programa é Palavra e Debate. Ele está aberto para receber você e a sua participação. Seja um parceiro nosso. Olha, você pode contribuir com qualquer valor, está aí o número da conta, o banco. Participe conosco. Esse é um projeto que tem abençoado muitas famílias. É um projeto que tem abençoado muitas pessoas, você pode fazer parte disso. Se você é empresário, se você tem um negócio próprio, você também pode participar sendo um dos nossos colaboradores. Você pode patrocinar esse programa. Você vai fazer parte de um projeto que tem abençoado muitas pessoas. E você vai acompanhar agora uma entrevista especial com o apóstolo Arão sobre esse tema liderança ministerial. Acompanhe o Palavra em Debate, já volta com você. Apóstolo Arão, sobre o comando de tantos líderes espalhados pelo Estado, qual a maior dificuldade que o senhor sente para poder tomar conta de tanta gente na visão celular? Bem, nós estamos há um ano que nós damos continuidade a um trabalho, né? Houve uma mudança de liderança e eu assumi essa liderança. E esse primeiro ano nós estamos conhecendo ainda esses líderes no trabalho individual que a gente precisa ainda fazer, de conhecer as regionais, por assim dizer. Cada pastor, cada apóstolo que é responsável por uma regional tem dezenas de pastores e apóstolos debaixo dos seus comandos. E faz parte do meu trabalho me reunir com eles uma vez por mês e a gente trabalha características de liderança, nós damos treinamentos de liderança, a gente trabalha na pastoral também desses pastores, ouvindo esses pastores e apóstolos, em especial a equipe de 12 que comanda o estado de São Paulo, ouvindo os desafios, orando por eles, dando técnicas de crescimento de igreja, explicando vários pontos necessários a serem seguidos, alvos de conquista. Então é um trabalho bem desafiador, um trabalho muito gostoso também e que exige acima de tudo a capacidade de se relacionar, porque onde tem muita gente, a gente tem que ter a habilidade de se relacionar. Cada pastor traz consigo, tem suas características peculiares. Uma das características ricas da visão celular é que nós somos interdenominacionais, então nós vemos pastores batistas trabalhando com pastores pentecostais, neopentecostais, então essa mistura gostosa. Ninguém quer saber qual é a tua placa denominacional. A visão celular é uma estratégia de crescimento de igreja que foca o crescer da igreja no coração do líder, porque se o líder cresce, a igreja cresce. Então a visão celular trabalha nos sonhos desse líder, trabalha na importância dele investir no crescimento pessoal como líder, como pessoa, como pastor, para então transmitir isso para a sua igreja, a sua membresia, e aí a gente vê resultados extraordinários, porque as pessoas passam por momentos de transformações quando elas entendem que a Bíblia diz que o justo ele pensa nobre e ele vai perseverar nessa nobreza. Eu também sou pedagogo e eu trabalho muito com técnicas, e a princípio eu sempre achava que era técnica, e Deus me ministrou, não é uma técnica. A visão, ainda que a gente use técnicas, mas é o poder de Deus que vai quebrando cadeias, vai agregando pessoas ao Espírito Santo que faz a igreja crescer. Eu oro para que Deus abençoe estratégias como essa que alcançam multidões que a gente não tem noção.
né? E essa palavra aqui com certeza vai alcançar líderes e pessoas que vão ser impactadas e vão buscar algo em crescimento. Que Deus abençoe toda essa equipe técnica, que vocês tenham êxito e Deus lhes faça crescer cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Voltamos com o programa Palavra em Debate. Apóstolo Arão, muito obrigada por sua participação. É sempre muito bom ter você conosco. E é muito importante para quem está em casa entender como funciona essa questão da liderança, dos liderados. Olha, uma boa palavra. Muito obrigada, viu? Eu tenho uma pergunta que enviaram sobre esse assunto, sobre solidão ministerial. E a pergunta é do José da Vila Maria. Ele está perguntando o seguinte: eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se é correto a gente se abrir com o pastor a respeito de todas as áreas da nossa vida, ou a gente só deve abrir com o pastor a questão espiritual. Boa pergunta, José. Bom, quando nós temos líderes, né, vou falar como pastora, quando nós temos líderes ao nosso lado, uma coisa que a gente espera é companheirismo ministerial. E assim como a gente também precisa de ajuda, e não só do ministério, as orientações, os projetos da igreja, a realização, o modo de execução, o financiamento, os problemas com os colíderes que estão ali participando junto com você, que é líder também na igreja. Eu creio assim, olha, eu vou falar parte de coração pastoral. Quando um líder ele é capaz de se abrir, ele é capaz de falar as suas dificuldades, assumir os seus erros, mostrar aquilo que ele ainda não alcançou a eficiência, não alcançou ainda o padrão bíblico, o princípio, ainda não está ativo na sua vida. Esse líder, para mim, ele tem um valor maior, porque a gente está lidando com a transparência. A transparência, lógico que muitas vezes a pessoa não quer contar, mas se o pastor me tirar, se o pastor isso... Olha, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, muito assim, é muito especial e muito importante quando um líder abre o seu coração. Primeiro, porque nós temos condição de interceder com mais eficácia, nós podemos apoiar, porque é uma equipe trabalhando em prol do reino. Então, assim, isso para mim, assim, o líder, para mim, ele cresce. No meu modo de ver. Quando alguém expõe a sua fraqueza, a sua debilidade, eu não acho que ele é o pior. Eu começo a achar que ele é o melhor. Porque eu estou lidando com uma pessoa que eu estou conseguindo ler, entender e poder delegar coisas, sabendo espiritual. Bom, você vai pregar, olha, mas eu não estou bem essa semana porque aconteceu isso e isso. Você não vai desistir da pessoa, você vai investir porque você reconhece a unção. Então, sem considerar, né, Ana, que algumas pessoas, os pastores não entendem o que está acontecendo com ela, porque ela não está sendo transparente, e começa até mesmo a achar que ele está desanimado, que ele está frio espiritualmente, mas às vezes o problema é lá na família, é um problema sexual. E ainda dentro desse assunto, doutora Verusca, eu queria te colocar uma coisa, gostaria que você respondesse, se você puder, é lógico, né? Porque tem a questão da sua ética profissional, né? Você percebe uma resistência dos pastores, porque eu sei que alguns pastores precisam de ajuda terapêutica. Você percebe alguma resistência dos pastores para eles se abrirem? Ou eles chegam no consultório só falando de igreja? Não sei se você poderia responder isso. É muito comum, Rose, ter uma resistência inicial para procurar ajuda. Já começa com esse tipo de resistência. É muito complicado para um líder se abrir. É muito difícil. Eu chego a atender algumas pessoas que vêm disfarçadas para cá. Muitas vezes com um boné cobrindo o rosto, disfarçadas mesmo com roupas, por medo. Eu até entendo, compreendo isso. Uma pessoa que tem uma figura de destaque, não só apenas um pastor, um líder, uma pessoa conhecida, um artista, eles têm muita dificuldade, então eles se disfarçam, muitas vezes eles vêm em horários que não encontrem com ninguém. Então a primeira etapa é buscar ajuda. A segunda etapa, que também é muito difícil, é começar a se abrir com uma pessoa estranha. É uma pessoa diferente, que por mais que se tenha uma ética, graças a Deus, o Conselho Regional de Psicologia exige essa ética, senão a pessoa perde o seu registro. Então a pessoa não vai abrir o sigilo daquela pessoa, seja quem for, independente de quem seja, né? Mas existe essa resistência, lógico, imagina quantos sentimentos tem ali. Depois que a pessoa começa a se abrir, aí fica mais fácil.
Aí vem uma nova etapa, onde muitas vezes vem pessoas encaminhadas, muitas vezes desses líderes, para que se ajude. Então, eu quero dizer que sempre vale a pena quando você rompe os seus limites, que você rompe a sua dificuldade. Mas eu entendo, e é plenamente possível que se tenha dificuldades por conta disso. Afinal de contas, um líder, ele está numa posição diferenciada, independente do tipo de líder. Ele tem uma posição diferenciada. E muita gente tem muita facilidade de criticar. Sim, e aí entra o seu papel, porque eu acho que é uma coisa muito importante dentro daquilo que eu falei antes, que quando um pastor ele se aconselha com outro pastor, esse pastor também ele é ético, ele vai ajudar a pessoa, ele vai amparar a família. E aí eu vejo, Verusca, a necessidade de nós termos profissionais nessa área emocional que sejam pessoas muito éticas e que tenham também uma unção diferenciada. Porque você, como psicóloga, você ministrar para pastor, tem que ter uma unção diferenciada. Sim. Não adianta o pastor chegar numa pessoa, num crente comum, vamos assim dizer. Tem que ter algo de especial, algo do coração de Deus. Eu vejo isso em você, vejo isso na vida da Ana também como bispa, como pastora, porque ela também ministra sobre a vida de outros pastores. Então, essa questão de ser profissional, ela tem que ter uma unção diferente também quando você ministra para pastora. Eu falo isso como pastora, não estou falando isso como psicóloga, porque eu não sou. Sim. Mas eu entendo que seja assim, porque eu já precisei de ajuda de um terapeuta. E eu percebi essa unção espiritual, que tem que ser diferenciado. Não adianta você sair, pastor, procurando, de repente você está passando dentro da sua casa, com seus filhos, com uma dificuldade lá emocional, com uma crise. Você procurar qualquer profissional ou qualquer pastor para te ministrar. Tem que ter direção de Deus, tem que ter unção de Deus. É interessante, né, o que a apóstola Rose falou, que a gente precisa buscar alguém que entenda a nossa realidade, que entenda o tipo de trabalho que a gente exerce, a nossa vocação, a ética que envolve a nossa vocação, a unção que envolve o nosso trabalho no meio da igreja, no corpo de Cristo, o nosso serviço ao Rei. Então, se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento... Vai falar, abandona a igreja. Tira não sei o que falaria, mas fora. É interessante você buscar alguém que entenda a sua realidade. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas, elas apresentam níveis de conhecimento, certo? Um líder, ele está num patamar de conhecimento diferenciado. Entenda bem, não é uma forma preconceituosa de falar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas cada pessoa apresenta um patamar de crescimento. Então, você pega uma pessoa numa empresa, ela tem funções, ela tem graus de hierarquia. Né? Quando se trata de liderança, independente de ser uma empresa, uma igreja, uma escola, você tem graus de hierarquia. E cada uma das etapas nessa hierarquia, você tem uma necessidade diferenciada. Então, o líder, ele tem uma necessidade muito diferenciada, independente de onde esse líder se encontre. Sendo um líder espiritual, ele tem uma necessidade, muitas vezes, de tratar nesse aspecto também. Espiritual e emocional. E é muito complicado você buscar um profissional que não entenda da vida espiritual, sendo que ele está num patamar espiritual diferenciado. Então, é interessante buscar um profissional que entenda da vida espiritual. Eu acho que vale aqui talvez quebrar um pouco de preconceito. Tem muito preconceito de pedir ajuda a psiquiatra, a psicólogo. Então, existem algumas alterações que são puramente hormonais. E você, às vezes, está em processo de depressão porque precisa repor. Né? Então, assim, a gente precisa quebrar esse preconceito. O pastor tem a sua função, sim, e o psicólogo também. A gente não pode descartar, mas é o que nós afirmamos, né? Você precisa ser também criterioso para que você possa escolher alguém que leia, faça uma leitura, que tenha uma leitura da inserção do seu mundo, da sua visão espiritual. Nem todo mundo aceita. A gente precisa também ter esses tipos de profissionais que possam fazer uma leitura da nossa vida, e a gente também, muitas vezes na ação pastoral, a gente também precisa falar, olha, isso é alma. Né? Uma coisa da alma que precisa ser tratada, traumas infantis, traumas de relacionamento, e a gente vai até um limite.
A gente tem aquele limite, mas fica ali aquele resíduo que precisa ser trabalhado e que às vezes nós não temos a habilitação de psicólogo, né? Então, acho que a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito, né? Porque fala, nossa, você foi no psicólogo? Parece assim que você já... O pastor tá louco. Nossa, o pastor tá precisando de ajuda. Mas o psicólogo é para te ajudar a não ficar louco. Essa é a verdade, né? O psicólogo, ele vai te ajudar. E se for uma pessoa, e principalmente para o pastor, que passa suas crises, suas dificuldades, que está se sentindo sozinho dentro desse tema que a gente está falando, ele vai ter alguém que escute. E às vezes é o que o pastor precisa, Ana. Né, Verusca? Boa parte da terapia eu ouvi. Ele precisa de alguém que o escute, ele precisa de alguém que entenda o que ele está falando, a linguagem que ele está falando. Por isso que, de repente, é melhor você procurar um psicólogo cristão. Eu vou você se até aconselhar. ampliar. Eu lido muito com pastores, Rose, muito. Né? Eu tenho um trabalho muito grande com pastores no Brasil. E eu posso dizer para você que é líder, você que é pastor, uma palavra especial para você. Já que a gente está em janeiro, né? Estamos começando o ano, você está começando o ano, faça uma avaliação e comece a buscar algumas ajudas. Não porque você é ineficiente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas porque você pode ter qualidade de vida. Uma das ajudas, nutricional. Você é líder. Precisa de uma nutricionista que entenda de jejum, que entenda do seu ritmo, que entenda que muitas vezes você está em vigília, que o seu horário de alimentação é diferente de uma pessoa que tem outro tipo de rotina. Um psicólogo, porque você passa estresse, você passa preocupação, você passa tensões. Já existem, inclusive, estudos que mostram que as preocupações dos pastores por até lidarem mesmo, preocupações dos pastores por lidarem com muito público, é muito grande. E isso acaba trazendo uma série de situações. Então, é importante fazer avaliações cardíacas com mais frequência do que uma pessoa que não passa essas tensões. Uma busca, muitas vezes, com a psiquiatria, se você está num grau de estresse muito alto, por não dormir, porque seu telefone toca de madrugada, toca de sábado, toca de domingo, toca de feriado, você tem uma vida diferente de uma pessoa comum. Então, como é que eu não vou buscar? Nós somos anormais. Como é que eu não vou buscar, nós querido, pelo amor de Deus, como é que eu não vou buscar uma ajuda diferenciada? Eu podia fazer uma lista, por exemplo, fono. Vocês falam uma quantidade de tempo muito grande, oram uma quantidade de tempo muito grande, então precisa ter treino vocal. Porque às vezes a gente tem essa, não, mas minha voz é boa, mas querido, você sabia que só na oração você está utilizando uma força na sua voz que com o tempo pode trazer problemas? Trazer calos vocais, trazer rachaduras na corda vocal. Então, tudo isso é importante. Eu podia dizer aqui uma lista de profissionais. Só que se esses profissionais não entenderem do universo cristão, não vão conseguir ajudar como poderiam ajudar completamente a pessoa. Por favor, nos ajudem. Eu queria dar um adendo aqui. Fisioterapeuta, que a Ana é fisioterapeuta. Fisioterapeuta. A gente fica tão tenso, né? Com tanta luta, né, Ana? Cervical. A gente fica tão tenso com tanta luta. E aí a gente precisa. No nosso corpo, a gente tem todo esse cuidado. Não é? Sim. Mas eu estava aqui, a Verusca estava falando, a doutora estava falando, e eu lembrei quando o pastor está sobrecarregado e quando ele não encontra, né, tá, essa solidão ministerial, e aí ele começa a dividir muito isso com a esposa, né? E às vezes a esposa é a primeira pessoa que recebe o estresse, porque ele não, talvez não vai falar aquilo com a ovelha, ele precisa daquele tempo, ele chega nervoso, e aí a esposa está lá. A esposa é aquela que recebe, é aquela que ouve, ela ouve tudo, e tem que ter sabedoria no falar. Então, assim, né, a gente é bispa, apóstola, pastora, mas nós temos nosso marido ali do lado. Nós somos companheiros de ministério de guerra, nós vemos a guerra, e às vezes os homens, nós mulheres até que falamos mais, né? E a gente coloca para fora, e desabafa, e chora, né? E às vezes o homem é mais contido. E eu acho que isso pode trazer um nível até cardiológico, emocional maior para o homem. E a mulher, por sua vez, às vezes ela fica com aquela sobrecarga da ajuda, porque a pessoa que ele confia é a esposa. A sobrecarga dela e a dele, né? Porque aí acaba duplicando. Alguns estudos dizem que grande parte dos pastores terminam com problemas cardíacos. Por quê? Primeiro, pela rotina estressante.
porque é um fluxo lidar com muita gente. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, é bem complicado. Segundo, é uma pessoa que é muito querida, então ganha muito presente, todo mundo quer levar para casa para se alimentar junto, dá muita comida de presente, muitas vezes, né? E a pessoa ali Ganha muito chocolate. ganha muitos chocolates, então, natural, é uma pessoa É bem, esse querida. chocolate é muito bom. É convidado para todos os churrascos, para todas as festas, para todos. Então é E se não natural come que aquela comida, fica chateado porque é não natural, gostou. né, que você tenha uma rotina muito diferenciada. Então, se você cuida com nutricionista, com cardiologista, você vai ter uma vida tranquila. Mas ninguém fala disso. Vocês já perceberam? Ninguém fala disso. Eu por estar convivendo, eu vejo muito. Então, um ou outro eu chamo e digo, ó, é importante cuidar da vida emocional, da vida nutricional, fono, tem tudo isso acontecendo. Eu lembrei de uma coisa, agora vai colocar a culpa no diabo, né? O diabo é culpado de tudo, eu não vou tirar nenhuma culpa dele, não é isso que eu vou fazer. Mas às vezes a gente atribui tudo como se a causa daquilo foi espiritual. Mas muitas das causas que nós sofremos é por causa de hábitos que nós temos errado, por causa dessa questão de não procurarmos ajuda, de ter alguém para conversar. Até o descanso às vezes fica prejudicado, né, pastores? E a gente precisa mesmo daquele Shabat, aquele dia de descanso que você não vai atender telefone. Que dia que é esse que eu não conheço? Shabat. Tô brincando, eu sei. É o dia do descanso que Deus planejou. Tá lá em Gênesis, estão esquecidos, Gênesis. Né? O céu que é Deus descanso. descansou da obra. Quando a gente descansa E o às vezes corpo, não por isso que eu descansa a falo que às mente. vezes a gente tem a síndrome de super-homem, Ou, né? às vezes a gente descansa o corpo e a gente não consegue. Não descansa a mente. A gente vai sair de férias, mas a mente tá ali, ó, ligadona num monte de coisa, nas coisas que deixou na igreja, nas pessoas. Tanta coisa, é incrível isso. E isso leva a gente a se sentir infartar. diferenciado e isolado, né? Então a gente está aqui também nessa luta, pastores, pastoras, apóstolos, e a gente também sabe o peso dessa luta, mas nós temos certeza assim que Deus é por nós, Deus é por E nós. ninguém será contra nós. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Mas a gente tem responsabilidade com esse santuário. Nós temos responsabilidade. Pastores, vocês que viram essa última parte do programa sobre solidão, trabalhos ministeriais e pastorais, você que está assistindo a gente, realmente faça uma reflexão, mude aí a estratégia. Vocês são muito importantes no reino. Vocês salvam vidas e famílias dessas pessoas que vocês convertem. Por isso, sejam um diferencial. Cuidem bem da sua saúde, porque os ataques eles virão, mas vocês fortalecidos vão poder ultrapassar por tudo isso de uma forma muito saudável e poder ajudar muita gente, tá certo? E vamos aqui terminar o programa Palavra em Debate, terceira e última parte, Mas falando posso sobre falar uma coisa? ministeriais. Nós falamos sobre 3 programas sobre solidão, né? E eu queria agradecer a Deus pela amizade de vocês, da Ana, da Verusca, né? Pela bênção, aproveitar aqui em público, elogiar vocês. Vocês são amigas maravilhosas. E é impossível se sentir sozinha, com vocês do Amém? Amém. Bom, nós, graças a Deus, nos amamos, né? Amém. Deus nos uniu e com certeza não estaremos sozinhas. Pois é, quando a gente tem projeto com as pessoas, isso também gera afinidade. E acaba com a nossa solidão, porque a gente está aqui ministrando sobre a sua vida que está aí do outro lado, que de repente está se sentindo sozinho. Nós, muitas vezes, como líderes, nos sentimos sozinhas, mas quando a gente está aqui ministrando sobre você, sobre a sua vida, Deus está preenchendo qualquer dificuldade, qualquer crise, porque nós temos problemas também, mas ajudar você nos ajuda também a suprir as nossas necessidades também emocionais. E para espirituais. vocês, líderes e pastores, que também não estão sozinhos, porque tem seus liderados, tem os membros da sua igreja, tem os queridos que te ajudam, sempre tem aqueles que estão ali de alguma forma por perto, que vocês possam ver nessas pessoas também grandes amigos, grandes queridos, grandes companheiros, grandes parceiros que estão ali para tentar fazer a diferença da família, enfim, da vida desses pastores, não é verdade? Verdade. Amém. E vamos terminando mais um programa Palavra em Debate. Você fica com uma palavra especial do apóstolo Renê Terranova. Até a semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Até que ponto o senhor usa a psicologia no ministério? Tudo. Jesus é o psicoterapeuta, né? Tudo. Jesus, todas as formas que Jesus trabalhou com a alma humana,
ele tocou na questão da inteligência emocional, de devolver para a pessoa os seus sonhos, os seus projetos, todas as suas estruturas. Eu tenho um doutorado em psicanálise, que é exatamente isso que eu funciono na igreja, estudando o pensamento de Jesus. O eu conhecido com o eu desconhecido, entrando nesse universo para a percepção. E agora, conhecendo os bugs do cérebro, né, que a gente pode ser sabotado dos nossos sonhos, dos nossos projetos, apenas com uma semente mal direcionada na nossa direção. Mas quando nós somos ajustados psicologicamente, é claro que nós temos mais possibilidade de êxito. E Jesus, em todos os aspectos, inclusive ele trabalhou terapeuticamente. Paulo era um terapeuta. Só Jesus poderia ensinar, e o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, isso é uma falácia se não entender dentro da questão psicológica. Por quê? Porque todas as coisas, quer dizer, se eu perder um filho, isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso já é um luto elaborado, a elaboração de um luto. E ele vai mostrando todas as outras facetas de que quando o homem se encontra com ele mesmo, com sua própria essência, ele se encontra com tudo. Por quê? Porque quando Deus passa a morar dentro da gente, a gente tem que perceber isso, que a gente é nascido de novo, tem a essência de Deus dentro de nós, e esse eu desconhecido que estava sendo reinado pelo nosso ego, pela nossa própria vontade, isso vai ser estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, sentado nesse trono, chamado Eu Desconhecido, e reinando em glória sobre a nossa vida. Eu trabalho com o M12, e mesmo assim, dentro do M12, tem muitas correntes diferentes no sentido de pensamento. Nós somos um pensamento plural dentro da questão da unidade. Mas na hora que entra o reino e o princípio, nós nos submetemos ao princípio. Se o princípio é estabelecido, o princípio de Deus, toda a diferença cai e se submete ao princípio. Uma diferença só vai ser vencida quando o princípio for instalado. Debaixo do princípio, todo tipo de regência e pensamento plural se submete e o reino é instalado. Então, Eliseu, com toda a equipe, que o Senhor abençoe de uma forma muito linda e que esse programa se estenda não só na cidade, no estado, que vá varando os estados do Brasil, cubra o Brasil, entre na América Latina e conquiste o mundo. Porque com o tema que vocês têm, vocês vão chegar muito longe. O Senhor lhes abençoe e lhes guarde. Êxodo 20, 3 a 17.